A maioria das pessoas vê as tatuagens subindo pelo pescoço dele, os nós dos dedos marcados com tinta, o terno cinza escuro que custa mais que um mês de aluguel, e elas veem um predador. Elas veem um homem que é dono de juízes da mesma forma que outros homens são donos de carros. Elas veem o tipo de perigo que não se anuncia com uma arma. Ele se anuncia com um olhar, com um silêncio que esvazia uma sala. Numa noite fria de sexta-feira, no 34º andar do cassino privado mais exclusivo de Chicago, R, uma menina de 8 anos com um tutu de arco-íris, viu algo completamente diferente. Ela viu sua única saída quando passou pela segurança armada, passou por homens com relógios de 6 dígitos, passou por todas as pessoas naquela sala brilhante que poderiam tê-la ajudado, e foi direto para o único homem de quem todos tinham medo. Ela não apenas mudou a temperatura da sala. Ela detonou algo dentro de um homem que não sentia nada há 15 anos. O que aconteceu a seguir não foi o que se esperaria do chefe do crime mais temido de Chicago. Não foi frio, não foi calculista. Foi algo que ninguém naquela sala, incluindo o próprio Dante Vrono, viu chegar. Esta é a história do homem mais poderoso da cidade, desfeito por 6 palavras de uma garotinha de tutu. Se você ficou fisgado e está pronto para curtir esta história, clique em inscrever-se e me diga nos comentários de onde você está assistindo, porque amanhã eu trarei outra história tão interessante quanto esta, e você não vai querer perder. Agora, de volta à história. O Cassino Velrono não aparecia em nenhum mapa. Não tinha placa, nem entrada no nível da rua, nem registro em qualquer licença da cidade que um civil pudesse acessar. Você chegava a ele por um elevador privado no saguão da Torre Alderton, um arranha-céu de aço e vidro na Avenida North Michigan, que oficialmente abrigava uma empresa de gestão de patrimônio em todos os andares, exceto o 34º. E no 34º andar, a riqueza não era gerenciada, era feita. Eram 10h47 da noite de uma sexta-feira de novembro, e a sala estava exatamente como sempre ficava a essa hora. Controlada, bonita e silenciosamente letal. Lustres de cristal lançavam fragmentos de luz quente sobre 10 mesas de feltro verde. O ar cheirava a whisky single malt, couro e o leve traço metálico de dinheiro trocando de mãos. Homens internos, sob medida, falavam em vozes pouco acima de murmúrios. Ninguém ria muito alto. Ninguém se movia muito rápido. Este não era um lugar onde você se esquecia de si mesmo. Na mesa central, Dante Vrono sentava-se sozinho. Não sozinho no sentido de abandonado. Sozinho no sentido de que ninguém se senta aqui a menos que seja convidado. Ele tinha 38 anos, magro e de ombros largos, vestindo um terno cinza escuro sem gravata. O colarinho de sua camisa branca estava aberto na garganta. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto de maxilar afiado, as têmporas com fios prateados que chegaram cedo e lhe caíam perfeitamente. Suas mãos repousavam sobre o feltro verde, mãos grandes tatuadas dos nós dos dedos aos pulsos com tinta que fora colocada ali aos 19 anos de idade. O mesmo ano em que ele deixou de ser um menino e começou a ser um chefe. Em seu pulso esquerdo, um único relógio de luxo capturava a luz do lustre. Tinha sido de seu pai. Era a única coisa que seu pai lhe deixou que não veio com uma contagem de corpos anexada. Seus olhos, da cor de metal de arma, firmes como um nível, moviam-se pela sala como uma câmera varre um perímetro, metódicos, sem pressa, não perdendo nada. Ele não estava jogando cartas esta noite. Ele estava simplesmente presente, da mesma forma que um rei está presente em uma sala, não fazendo nada em particular. E, no entanto, a razão pela qual tudo na sala funciona. Rico, seu chefe de segurança, estava a cerca de 4 metros de distância, perto do bar. Mais 2 homens cobriam as portas do elevador. Dante não havia pedido que estivessem ali. Eles simplesmente estavam, da mesma forma que a gravidade simplesmente existe. E ele alcançou seu copo. Um Bordeaux de 2015, servido sem que ele pedisse, e o levou aos lábios. Seus olhos acompanhavam uma conversa na mesa distante. Um vereador da cidade estava perdendo feio e fingindo que não. Dante observava isso com um interesse brando e distante de alguém observando o tempo. Ele não a viu entrar. Ninguém viu. Ela tinha 8 anos, pequena para a idade, com cabelos castanhos que estavam úmidos da chuva lá fora,
e haviam secado em ondas suaves e irregulares contra suas bochechas. Agora, ela usava um cardigan rosa sobre um vestido com uma saia de tutu colorida de arco-íris. O tipo de roupa que pertencia a uma festa de aniversário de sábado à tarde, não a um cassino no 34º andar às 10h47 da noite de uma sexta-feira. Em seus pés, um par de tênis brancos com um pequeno arranhão no dedo esquerdo. Em volta do pescoço, uma fina pulseira de prata que havia sido presa ali como um colar por mãos pequenas demais para prendê-la corretamente. Ninguém sabia como ela havia passado pela segurança. E seria uma pergunta que assombraria Rico por meses. O melhor que qualquer um pôde reconstruir foi que ela havia se esgueirado atrás de um carrinho de buffet durante uma troca de turno, pequena o suficiente para passar despercebida na margem de um único momento de distração. Ela ficou na beira da sala por aproximadamente 4 segundos. Seus olhos moveram-se pelo espaço da mesma forma que os olhos de um animal encurralado se movem. Rápidos, avaliando, calculando saídas e perigos simultaneamente. Ela olhou para os homens perto do bar e olhou para o dealer na mesa mais próxima. Ela olhou para a segurança postada no elevador e então olhou para Dante. Mais tarde, ele pensaria naquele momento sobre o que ela deve ter visto quando olhou para ele. Não calor, não acessibilidade, não o tipo de rosto que convidava a confiança de uma criança. O que ela viu, ele finalmente entendeu, foi quietude. Em uma sala cheia de homens performando confiança, Dante simplesmente era. E para uma criança aterrorizada de 8 anos que precisava de um objeto imóvel, isso foi o suficiente. Ela caminhou em direção a ele. Seus passos eram instáveis, mas deliberados. O andar de alguém que tomou uma decisão e a está executando antes que o medo a alcance. Ela passou pela mesa mais próxima sem olhar para ela. Ela passou por 2 dos homens de Dante sem olhar para eles. Ela navegou por todo o comprimento do salão do cassino, com seu pequeno queixo ligeiramente erguido e as mãos cerradas ao lado do corpo. Dante a viu quando ela estava a menos de 2 metros de distância. Ele ficou completamente imóvel. Em 15 anos, nada havia feito Dante Vrono ficar completamente imóvel. Ele havia recebido notícias de assassinatos sem piscar. Ele havia se sentado em frente a promotores federais sem que seu pulso registrasse um único aumento. Ele havia enterrado seu pai aos 23 anos e feito o elogio fúnebre com os olhos secos. Uma criança com um tutu de arco-íris atravessando o salão de seu cassino às 10h47 da noite de uma sexta-feira parou todos os processos dentro dele simultaneamente. Ele pousou sua taça de vinho lentamente. Ela alcançou a mesa e não parou a uma distância educada. Ela veio até a beirada do feltro verde e olhou para ele com olhos castanhos que estavam marejados de lágrimas. Ela estava lutando muito para não derramá-las. De perto, ele podia ver que ela havia chorado recentemente. Seu lábio inferior tinha o tremor particular de alguém que esteve se segurando por muito tempo. Ela estendeu a mão. Suas 2 pequenas mãos envolveram seu antebraço direito, em volta dos nós dos dedos tatuados, do relógio caro, do pulso que havia feito coisas em quartos escuros que esta criança jamais poderia imaginar. Ela se segurou da maneira que uma pessoa segura um corrimão na beira de um precipício muito alto. A mesa inteira sentiu isso. Rico deu um passo à frente. Dante levantou 2 dedos do feltro sem olhar para ele. Não. A sala continuou ao redor deles. Cartas embaralhadas, conversas murmuradas, o tilintar suave de copos. Mas na mesa central, onde o mundo havia se reduzido a um homem tatuado e uma garotinha com um tutu de arco-íris e uma pulseira de prata grande demais para seu pescoço, ela se inclinou. Sua voz era quase um sopro. Falhou uma vez, no meio, da maneira que uma voz falha quando esteve aterrorizada por muito tempo, e finalmente, desesperadamente, encontrou o único lugar que escolheu para se libertar. Por favor, finja que é meu guarda-costas, ela soluçou. Por favor. Dante não falou. Seus olhos, já se movendo antes que ela terminasse a frase, varreram além dela para as portas do elevador do outro lado da sala. As portas tinham acabado de se abrir. O homem que saiu era de ombros largos, em seus meados dos 40 anos, vestindo um sobretudo escuro sobre um terno escuro. Seu rosto era composto, comum, o tipo de rosto profissionalmente projetado para passar por espaços sem prender a memória. Ele não olhou para o bar. Ele não olhou para as mesas.
Seus olhos moveram-se pelo salão do cassino com uma eficiência plana e sistemática que não tinha nada a ver com jogo e tudo a ver com caça. Eles encontraram a garota em 4 segundos. Dante observou aqueles olhos a encontrarem. Observou a mudança quase imperceptível na postura do homem, a leve inclinação para a frente, a mão esquerda movendo-se em direção ao interior de seu casaco e então parando, recalibrando, lembrando onde estava e quantas testemunhas o cercavam. Dante olhou para Mia. Ele olhou para o aperto de suas pequenas mãos em seu braço. Ele olhou para o rosto dela, o esgotamento nele, o terror, a confiança desesperada de uma criança que o havia escolhido em uma sala inteira de adultos e decidido com a mais pura lógica de sobrevivência que ele era a sua melhor chance. Algo se moveu no espaço atrás do externo de Dante. Algo que estivera muito quieto por muito tempo. Ele não pegou seu telefone. Ele não sinalizou para Rico. Ele não fez o cálculo, o império, a exposição ou a responsabilidade que ele fazia automaticamente antes de cada decisão que tomara por 15 anos. Ele simplesmente olhou para o outro lado da sala, para o homem de sobretudo escuro. E ele disse isso baixinho, de forma conversacional, no tom de um homem afirmando algo que sempre foi verdade e simplesmente precisava ser dito em voz alta. Ela está comigo. O homem de sobretudo parou de andar. A sala, sob sua superfície de uísque, cartas embaralhadas e conversas murmuradas, prendeu a respiração. Dante Velrono estendeu a mão, sem pressa, sem performance, e colocou uma grande mão tatuada sobre as duas pequenas mãos que ainda envolviam seu braço. Você está bem, princesa, ele disse, sua voz baixa. Ninguém vai tocar em você. Ele já havia dito essas palavras antes ao longo de sua vida, para homens que lhe deviam coisas, para salas que precisavam ser controladas, para situações que exigiam que alguém traçasse uma linha e a defendesse. Ele nunca as havia dito com a intenção que tinha agora, e em algum lugar no fundo de seus olhos de metal de arma, e no lugar que fora frio, calculado e eficiente por tanto tempo que ele havia esquecido que qualquer outra coisa existia ali. Algo que parecia notavelmente com uma consciência, deu seu primeiro suspiro em 15 anos. O homem de sobretudo escuro se chamava Marcus Greer. E pela manhã, Dante Vrono descobriria que a garotinha segurando seu braço carregava, costurado no forro de seu tutu de arco-íris, um pendrive. Um pendrive contendo evidências que poderiam derrubar um senador dos Estados Unidos. Ou, se a pessoa errada o lesse primeiro, derrubar todo o Império Velrono junto com ele. Mas isso seria de manhã. Agora eram 10h47 da noite de uma sexta-feira de novembro. E Dante Trano acabara de tomar a decisão mais importante de sua vida. Ele não estava fingindo. Dante não se levantou imediatamente. Essa foi a primeira coisa, a quietude. Um homem que se levanta rápido demais em uma sala como esta sinaliza pânico. E pânico é uma linguagem que predadores leem fluentemente. Então Dante ficou exatamente onde estava, com uma mão sobre a de Mia, sua taça de vinho ao alcance, sua postura comunicando nada mais urgente do que um leve inconveniente. Ele deixou Marcus Greer atravessar metade do salão do cassino antes de se mover. Ele usou esses segundos da mesma forma que usava cada segundo para contar, avaliar e decidir. Greer era ex-militar. A maneira como ele se movia por uma sala dizia a Dante isso em 3 passos, peso para a frente, olhos nivelados, e a economia particular de movimento que vem de anos sendo treinado para neutralizar ameaças em vez de evitá-las. Ele não estava visivelmente armado, mas isso não significava nada. Um homem com um sobretudo sob medida em uma sala cheia de seguranças tatuados havia calculado corretamente que sacar uma arma aqui terminaria mal para ele. Ele ia tentar, com palavras primeiro. Isso disse a Dante algo útil. Greer precisava da garota intacta, o que significava que a garota tinha algo que Greer queria, o que significava que isso não era, em sua essência, um problema de violência. Ainda não. Dante se levantou. Ele o fez lentamente, da maneira que homens poderosos se levantam, sem desculpas, sem pressa, desdobrando-se até sua altura total, em um único movimento sem pressa que redefinia a geometria do espaço ao seu redor. Ele contornou a mesa e se posicionou entre Mia e o homem que se aproximava com a naturalidade de alguém simplesmente se movendo para abrir espaço, embora não houvesse nada de natural nisso. Era uma parede sendo construída em tempo real,
vestida com um terno cinza escuro. Mia se pressionou contra o lado dele. Ela mal era alta o suficiente para alcançar sua caixa torácica. Grier parou a 1 metro de distância. De perto, o rosto era mais duro. Maxilar cerrado, olhos de um cinza profissional e plano. Ele tinha uma boa máscara. A maioria das pessoas perigosas tinha. Senhor! A voz de Grier era medida, burocraticamente calorosa, a voz de alguém que praticou soar razoável. Ele enfiou a mão no bolso interno do casaco e tirou um cartão laminado com facilidade praticada. Uma credencial dos Serviços de Bem-Estar Infantil do Distrito de Chicago, completa com uma fotografia e um selo em relevo que parecia inteiramente convincente para qualquer um que não tivesse passado 15 anos aprendendo a identificar falsificações. Eu sou do Departamento de Crianças e Serviços Familiares de Illinois. Recebemos um relatório de um menor desacompanhado neste prédio. Ele olhou para Mia com uma expressão projetada para se assemelhar à preocupação. Querida, você está bem? Mia fez um som contra o lado de Dante que não era bem uma palavra. E Dante olhou para a credencial pelo tempo exato que ela merecia. 2 segundos e então olhou de volta para Grier. A 4 metros de distância, Rico havia ficado muito quieto. Dante não olhou para ele, mas sentiu. A quietude atenta particular de um homem que acabou de notar algo. Mais tarde, Rico lhe diria. O fone de ouvido, um receptor tático da cor da pele, na orelha direita, do tipo que assistentes sociais do DCFS não usam nas noites de sexta-feira, e do tipo que significava que alguém estava fornecendo informações em tempo real a Greer, de fora do prédio. Ela é minha sobrinha, disse Dante. Ele disse isso da maneira que se afirma algo que foi estabelecido muito antes desta conversa começar. Não defensivamente, não rapidamente, apenas de forma direta, como se Greer tivesse cometido um erro pequeno e perdoável, e Dante estivesse generosamente corrigindo-o. O nome dela é Mia, a mãe dela é minha cunhada. Elas tiveram uma noite difícil. Ele estendeu a mão sem olhar e colocou-a levemente sobre o cabelo úmido de Mia, um gesto tão praticado em sua facilidade que teria convencido qualquer um na sala. Ela veio me encontrar, o que ela fez. Ele deixou uma pausa passar. Não tenho certeza de como um relatório de bem-estar é registrado para uma criança que está ao lado de sua família, mas imagino que tenha havido alguma confusão da sua parte. Greer manteve sua posição. Seus olhos moveram-se de Dante para Mia e de volta. A criança pode confirmar isso? A criança, disse Dante, e sua voz baixou um registro. Não para um grito, mas para algo mais baixo e muito mais final. Tem 8 anos. Ela teve uma noite assustadora e atualmente está se segurando em mim. Então, não, a criança não pode confirmar nada para você agora. Ele enfiou a mão no paletó e tirou um cartão de visita, o legítimo, aquele com o nome da empresa de desenvolvimento imobiliário, e o estendeu entre 2 dedos. O número do meu advogado está aí. Quaisquer preocupações que seu departamento tenha podem ser direcionadas a ele durante o horário comercial, de segunda a sexta, das 9 às 5. Ele guardou o cartão antes que Greer pudesse pegá-lo. Minha sobrinha e eu estamos saindo agora. Foi o agora que fez a diferença. Não agressivo, não alto, apenas carregado de um peso que fazia a palavra parecer uma porta se fechando para qualquer alternativa possível. O maxilar de Greer se contraiu. Um pequeno movimento, rapidamente controlado. Ele estava recalibrando. Dante o observou fazer isso e não sentiu nada além da familiar clareza fria de uma negociação indo exatamente para onde ele havia mirado. Claro, disse Greer. O sorriso que se seguiu não alcançou os olhos cinzentos. Peço desculpas pela intromissão. Tenha uma boa noite. Ele deu um passo para trás. Ele não se virou imediatamente. Ele manteve o olhar de Dante por um segundo adicional. Tempo suficiente para comunicar que isso não havia acabado. E então se virou e caminhou de volta em direção ao elevador, com a mesma economia controlada com que havia chegado. Dante o observou ir. Então ele olhou para Mia. Ela estava olhando para ele com uma expressão que ele não conseguia ler inteiramente. O medo ainda presente, mas por baixo dele, algo que parecia quase descrença, como se ela o tivesse visto fazer algo impossível e seu cérebro ainda não tivesse acompanhado o fato de que havia funcionado. Você não fechou seu cardigã, disse Dante, sua voz normal agora, conversacional para o benefício de qualquer um na sala que ainda estivesse observando.
Ele se agachou, um movimento que o colocou no nível dos olhos dela, e estendeu a mão, abotoando o botão de cima de seu cardigan rosa, com mãos que eram grandes demais para a tarefa, e o fez mesmo assim. Vamos, ele se endireitou. Ele olhou para Rico, que já estava se movendo em direção ao corredor de serviço atrás do bar, 2 dedos para baixo, o sinal para a saída subterrânea. Dante colocou a mão levemente entre as omoplatas de Mia e a guiou para a frente. Ela caminhou com ele. O elevador privado era diferente do público. Acessado por uma porta disfarçada de painel de parede atrás do bar, ele descia diretamente para o estacionamento do subsolo do prédio em 45 segundos de descida suave e silenciosa. Sem câmeras neste. Dante ficou com as mãos nos bolsos. Mia ficou ao lado dele, seu tutu de arco-íris roçando a parede do elevador. Ela havia parado de chorar. Ela estava observando os números dos andares em contagem regressiva com a atenção focada de uma criança que decidiu que prestar atenção é a única coisa segura a se fazer. Ele vai nos seguir, ela disse. Não era uma pergunta. Dante olhou para ela de lado. Sim, ele disse, porque ela havia merecido uma resposta direta. Ele vai nos pegar? Não. Ela pareceu ponderar isso. Então o elevador parou. As portas se abriram para o concreto cinza do nível do estacionamento. E Rico já estava lá. O SUV preto estava parado a 6 metros de distância, a porta traseira aberta. 2 dos homens de Dante o flanqueavam, vasculhando a garagem. Dante levou Mia até o veículo e a colocou dentro. Ele entrou depois dela. Rico sentou no banco do passageiro da frente e o motorista partiu antes que a porta estivesse totalmente fechada. A garagem deu lugar a um túnel de serviço que passava por baixo da Avenida North Michigan. Um túnel que não aparecia em nenhum mapa da cidade, acessível apenas por um portão com código de segurança usado exclusivamente pela organização de Dante para exatamente este tipo de saída. Eles emergiram por uma rampa ventilada em um beco 3 quarteirões ao norte da Torre Alderton, saindo para a noite chuvosa de novembro como algo que havia atravessado uma parede. Dante olhou pela janela traseira uma vez, beco vazio, chuva no asfalto preto, e se virou. Mia estava sentada ao lado dele com as mãos cruzadas no colo, seus tênis mal alcançando o chão do SUV. Ela olhava para a frente, e o tremor em suas mãos havia se reduzido a algo muito pequeno e contido. O tremor de alguém que ficou sem energia para o medo total e chegou a uma versão mais silenciosa e exausta dele. Dante a estudou por um momento. O cardigan rosa, agora devidamente abotoado, o tutu de arco-íris com suas camadas de tecido macio azul, amarelo, laranja, verde se abrindo ao seu redor no assento de couro. A pulseira de prata ainda em volta do pescoço, porque era grande demais para seu pulso. Cabelo castanho secando agora em ondas soltas, 8 anos, sozinha em seu cassino às 10h47 da noite de uma sexta-feira de novembro. Ele pensou na credencial que Greer lhe mostrara. O cartão laminado era bom, genuinamente bom, o tipo de falsificação que exigia recursos e planejamento. Isso não foi improvisado. O que quer que tenha acontecido esta noite foi posto em movimento muito antes de Mia entrar pelas portas de seu cassino. Preciso que você me conte tudo o que aconteceu esta noite, ele disse. Sua voz era direta, não cruel, mas não suavizada da maneira particular que os adultos geralmente suavizam as coisas para as crianças. O equivalente verbal de um tapinha na cabeça. A implicação de que a verdade completa seria demais para ouvidos pequenos. Dante não fez isso porque isso havia sido feito com ele aos 9 anos, quando seu pai começou a explicar o negócio, e ele entendeu, mesmo naquela época, que ser tratado com franqueza era uma forma de respeito. Mia se virou para olhá-lo. O que quer que ela tenha encontrado em seu rosto, a firmeza, talvez a mesma qualidade que a levou a atravessar o salão do cassino, pareceu ser suficiente. Ela lhe disse que o nome de sua mãe era Helena. Ela tinha 34 anos, uma contadora forense. Mia tinha ouvido a palavra vezes suficientes para dizê-la da maneira que uma criança diz uma palavra que sabe ser importante, mas não mapeou inteiramente, com cuidado, certificando-se de que cada sílaba caísse corretamente. Sua mãe trabalhava longas horas, muitas vezes de casa, às vezes em um prédio de escritórios no centro da cidade, que Mia não tinha permissão para visitar. Homens haviam visitado seu apartamento nas últimas 3 semanas. Homens quietos que falavam em voz baixa e saíam sem jantar,
mesmo quando sua mãe os convidava para ficar. E Mia entendeu que algo estava acontecendo. Da maneira que as crianças entendem essas coisas, não por fatos, mas pela qualidade da respiração de sua mãe quando ela pensava que Mia estava dormindo. Esta noite, Mia estava esperando no saguão de seu prédio. Sua mãe havia dito para esperar, não no apartamento. No saguão, ela havia sido específica sobre isso, o que assustou Mia mesmo antes de ela entender o porquê. Um homem do elevador. Ela havia dado a Mia uma bolsa com seus tênis e cardigã e o tutu de sua gaveta, e depois subiu novamente e não voltou. Mia esperou 45 minutos. Então o carro preto chegou lá fora. Dois homens saíram. Eles não entraram pela porta da frente. Eles contornaram o lado do prédio e Mia correu. Ela correu 12 quarteirões na chuva. Ela não sabia para onde estava indo. E acabou no saguão da Torre Alderton, porque sua porta giratória estava girando, e uma luz quente saía dela. E ela estava com frio, e precisava estar em algum lugar que não fosse a rua. Ela encontrou o carrinho de serviço perto dos elevadores. O resto Dante já sabia. Ele ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, o SUV estava atravessando o rio em uma rota que Rico havia escolhido por suas falhas de câmera. Chuva nas janelas, a cidade passando em borrões laranja e branco. O drive, disse Dante. Mia olhou para ele. Algo mudou em seu rosto. Um vislumbre de avaliação, de decisão. Ela estendeu a mão e sentiu ao longo da bainha interna de seu tutu a camada mais baixa, a verde. Seus pequenos dedos encontraram uma costura e a pressionaram entre o polegar e o indicador. E Dante sentiu a forma antes mesmo que ela lhe mostrasse. Duro, retangular, não maior que uma unha. Mamãe costurou, disse Mia. Ela disse que se algo acontecesse e ela não pudesse voltar, eu deveria encontrar alguém que assustasse as pessoas más e não deveria deixar ninguém pegar minha saia. Ela fez uma pausa. Ela disse isso como uma regra, como usar cinto de segurança. Dante encarou a pequena forma dura sob o tecido verde do tutu. Ele havia passado 15 anos construindo um império com base em informações, sabendo mais que a outra pessoa, mais rápido que a outra pessoa, e usando esse conhecimento antes que eles pudessem usar o deles. Ele entendeu com a clareza fria que o tornara rico e o mantivera vivo, o que uma contadora forense trabalhando em um caso significativo o suficiente para gerar uma credencial governamental falsificada e uma equipe de extração tática em uma noite de sexta-feira poderia ter compilado em um drive deste tamanho. Ele também entendeu com a mesma clareza que estava costurado em um tutu de arco-íris de uma criança que entrou em seu cassino porque precisava de alguém que assustasse as pessoas más. Ele ficou com isso por um momento. Lá fora, Chicago passava na chuva. As janelas iluminadas de 1000 noites de sexta-feira comuns. Pessoas jantando, assistindo televisão, colocando crianças em camas quentes e seguras e exatamente onde deveriam estar. Ok, disse Dante baixinho. Ele não estava mais falando com Mia, nem com Rico, nem com ninguém no carro. Ele estava falando com qualquer parte de si mesmo que ainda estivesse fazendo cálculos, ainda tentando arquivar esta situação como gerenciável e contida e não sendo problema seu. Ele estava mandando parar. Ok, disse ele novamente. Ele olhou para Mia. Ela o observava com aqueles olhos castanhos firmes e exaustos, ainda segurando a bainha de seu tutu entre os dedos, ainda confiando nele com a fé inabalável e irracional de uma criança que havia tomado sua decisão e não tinha mais para onde revisá-la. Você fez a coisa certa, ele disse, me encontrando. Ela assentiu uma vez, como se já soubesse disso, e simplesmente precisasse que ele a alcançasse. O esconderijo no lado norte era uma casa de 3 andares em um quarteirão residencial, tranquilo em Lincoln Square. Indistinguível de seus vizinhos em todos os aspectos importantes. Tinha uma campainha funcionando, uma lixeira de reciclagem nos degraus da frente e um vaso de cerâmica na entrada contendo uma suculenta morta que ninguém se lembrou de regar. Por dentro, tinha batentes de porta reforçados, persianas blackout em todas as janelas, um gerador no porão e comida suficiente na despensa para durar 2 semanas sem ir ao supermercado. Dante nunca precisou usá-lo por mais de 48 horas. Ele nunca havia trazido uma criança aqui antes. Rico varreu o quarteirão 2 vezes antes de eles entrarem no beco atrás do prédio. Eles estavam dentro em 90 segundos após o veículo parar. Dante com a mão entre as omoplatas de Mia novamente, guiando-a pela entrada dos fundos
e subindo meio lance de escadas para a sala principal sem acender as luzes externas. O motorista levou o SUV a 6 quarteirões de distância e o deixou em um estacionamento. Outro carro seria providenciado pela manhã. A sala principal era limpa e esparsa, um sofá, uma mesa de cozinha, iluminação embutida baixa. Mia ficou no centro dela com seu tutu de arco-íris e cardigan rosa, olhando para o espaço com os olhos cuidadosos e catalogadores de uma criança fazendo avaliações. Então ela caminhou até o sofá, sentou-se no canto e abraçou os joelhos. Do bolso de seu cardigan, ela tirou, com a tranquilidade de quem recupera uma ferramenta necessária, um pequeno coelho de pelúcia, cinza, macio, uma orelha um pouco mais gasta que a outra de tanto ser segurada. Ela o colocou no colo e olhou para Dante. "Tem comida?" ela perguntou. "Sim", disse Dante. Então ele encontrou pão e manteiga de amendoim na despensa e fez um sanduíche para ela sem cerimônia, cortando-o ao meio da maneira que ele via as pessoas cortarem sanduíches para crianças, de uma forma distante e observacional, na diagonal, porque parecia correto. Ele o trouxe para ela em um prato. Ela comeu metodicamente, segurando o coelho em um braço e o sanduíche na outra mão. E quando terminou, colocou o prato na almofada ao seu lado. Ela se deitou ao longo do sofá com o coelho debaixo do queixo e adormeceu em menos de 4 minutos. Dante ficou de pé e observou aquilo acontecer. Atingiu-o de uma forma que ele não poderia ter articulado para ninguém naquela sala, o quão completamente ela havia decidido confiar nele. Não hesitantemente, não com reservas, ela lhe havia entregado tudo. Sua segurança, seu sono, a vulnerabilidade animal desprotegida de uma criança ficando inconsciente em um lugar estranho, e a colocou com ele como se fosse a transação mais lógica do mundo. Ele não havia feito nada para merecer isso. Ele simplesmente esteve presente e não foi embora. Aparentemente, esta noite isso foi suficiente. Ele se virou. Havia trabalho a fazer. Rico conectou o pendrive a um laptop isolado, sem conexão de rede, rodando um sistema operacional limpo a partir de um drive USB. E a criptografia era séria. O tipo de arquitetura que não vinha de um pacote de software de consumo. Havia sido construída por alguém que entendia exatamente o que estava protegendo e exatamente o que aconteceria se fosse acessado pela pessoa errada. Rico passou pela camada externa em 40 minutos usando uma chave de força bruta que o técnico de Dante, um ex-consultor de segurança de rede chamado Taiwan, que trabalhava em um apartamento em Wicker Park e faturava para o Império Velrono através de uma empresa de fachada em Delaware, o guiou remotamente por mensagem criptografada. O acesso parcial foi suficiente. Rico olhou para a tela por um longo momento antes de se virar para Dante. Seu rosto fez algo que raramente fazia, que era mostrar era mostrar alguma coisa. "Chefe", ele disse. Ele virou o laptop. Dante leu. A estrutura de arquivos estava dividida em 2 seções. A primeira estava rotulada com um número de referência de caso que Dante não reconheceu. A segunda, a que fez a sala parecer temporariamente menor, estava rotulada com uma série de códigos de roteamento que Dante reconheceu imediatamente porque ele mesmo os havia autorizado através de um intermediário de desenvolvimento imobiliário ao longo de um período de 3 anos do que ele acreditava ser uma arquitetura financeira limpa e intocável. Helena Callaway aparentemente acreditava o contrário. Dante se endireitou. Então ele leu mais 3 páginas do acesso parcial antes de fechar o laptop. Os números eram precisos, anotados e devastadores. A mulher havia sido meticulosa de uma forma quase admirável. O tipo de minúcia que não vinha da malícia, mas da integridade profissional. Tão profundamente enraizada que aparentemente havia superado o instinto de autopreservação. Ela havia encontrado ambos os fios, a rede de lavagem de Holt e a estrutura de roteamento de Velrono, passando pelo mesmo aglomerado de empreendimentos imobiliários de luxo, como 2 fios enrolados no mesmo conduíte. E ela havia documentado ambos com igual cuidado, como se a identidade do sujeito fosse simplesmente irrelevante para a qualidade do trabalho. Ele ficou ali por um momento, com esse conhecimento. Então Vincent chegou. Vincent Caruso tinha 61 anos, conselheiro de Dante por 11 anos, e um homem que havia navegado a organização Velrono por 3 investigações federais, 2 tentativas de aquisição hostil de famílias rivais
e uma inundação catastrófica em um armazém contendo ativos que não precisavam ser descobertos por avaliadores de seguros. Ele tinha o tipo de rosto que inspirava confiança em salas onde a confiança era escassa. Cabelos grisalhos, firme, com a calma deliberada de um homem que pessoalmente difundiu crises suficientes para que a palavra crise simplesmente perdesse a maior parte de sua carga. Ele olhou para Dante. Ele olhou para a criança dormindo no sofá. Ele olhou para Rico. Então ele caminhou até a mesa da cozinha, sentou-se e cruzou as mãos sobre a superfície dela. Diga-me, ele disse. Dante lhe contou. Vincent ouviu tudo sem se mover. Quando Dante terminou, Vincent ficou quieto por um momento e então disse, com o tom nivelado e razoável de um homem afirmando algo que ele genuinamente acreditava estar correto. Nós entramos em contato com quem quer que esteja com a mãe. Devolvemos o drive. Devolvemos a criança. Saímos disso esta noite e isso nunca aconteceu. Não, disse Dante. Dante, a voz de Vincent permaneceu nivelada. Nossos dados de roteamento estão nesse drive. Se isso for para o federal, quando for para o federal, não há versão disso onde não estejamos implicados. E a única jogada que protege esta organização é remover nossa exposição antes que qualquer outra pessoa leia o que está nesse drive. E a criança não é nosso problema. Dante olhou para ele por um longo momento. Então ele olhou para o sofá onde Mia dormia com seu coelho pressionado contra o queixo e seu tutu de arco-íris espalhado ao seu redor nas almofadas, como algo de um mundo totalmente diferente. Ela é agora, disse Dante. Assim como a mãe dela. Não vamos entregar nada. Vincent olhou para ele com a expressão de um homem recalculando. E então ele disse baixinho e sem inflexão. Esta não é a nossa guerra. Eu sei, disse Dante. Nós vamos lutar mesmo assim. Ele disse isso sem teatro, sem a eletricidade particular de um homem anunciando uma decisão para o benefício da sala. Ele disse isso da maneira que dizia coisas que já estavam resolvidas. Vincent olhou para ele por mais 3 segundos, e então descruzou as mãos e se levantou. E a expressão em seu maxilar dizia que ele discordava e que iria prosseguir mesmo assim, porque depois de 11 anos ele sabia a diferença entre Dante fazendo uma escolha e Dante sendo irredutível. A chamada criptografada veio a 1h17 da manhã. Veio por um canal que não deveria existir, um número ligado a uma das redes de comunicação secundárias da organização Veltrono, o que significava que quem quer que tivesse preparado isso tinha recursos que iam significativamente além de um contratado de segurança privada e uma credencial falsificada do DCFS. A chamada se conectou com um clique suave, e então houve silêncio por 2 segundos, e então a voz de Helena Calloway veio pela linha. Dante soube que era ela imediatamente, não porque já tivesse ouvido sua voz antes, mas pelo que ela estava fazendo. Estava performando firmeza, e era a voz de alguém lendo uma linguagem preparada enquanto, por baixo, cada frequência vibrava com o esforço de não quebrar. Ela disse o nome dele, o que significava que eles haviam lhe dito quem estava com a criança, o que significava que eles estavam mais conectados às redes de informação da cidade do que ele havia estimado. Ela disse que Mia precisava ser devolvida, que o drive precisava ser devolvido, que se ele fizesse isso, tudo seria resolvido sem mais escalada. Dante ouviu. Ele ouviu especificamente o que estava por baixo das palavras. O ritmo de sua respiração, as micropausas, os lugares onde a linguagem roteirizada terminava e o ser humano não roteirizado recomeçava. Ele havia aprendido a ouvir dessa maneira em salas onde homens lhe diziam o que ele queria ouvir. E ele havia aprendido que a verdade estava sempre nos espaços entre o que as pessoas diziam. Helena Calloway estava viva. Ela não estava, até onde ele podia determinar, imediatamente ferida. E ela estava assustada da maneira específica de alguém que esteve assustado por tempo suficiente para que o medo se metabolizasse em uma espécie de funcionalidade fria e exausta. E ela estava ficando sem tempo. Ele ouviu isso no leve encurtamento de sua respiração perto do final da chamada, na maneira como sua voz se comprimia em certas palavras, como se uma pressão estivesse sendo aplicada de algum lugar fora do quadro da conversa. Ele também ouviu algo que ela não havia colocado no roteiro nos últimos 3 segundos antes da chamada terminar, quase inaudível, dirigido não a ele, mas a ninguém, ou a uma criança que ela não podia alcançar. Ela está bem. Diga a ela que ela está bem.
A chamada foi desconectada. Dante pousou o telefone na mesa. Ela está viva, ele disse. Ela não estará se esperarmos. Ele olhou para Rico. Coloque Taiwan na linha novamente. Preciso de um pacote de dados parcial. Limpo, não atribuído, não rastreável a esta rede. Apenas a seção de Holt, não a nossa. Ele fez uma pausa. Elena Calloway abriu este caso através do escritório de campo do FBI. Há um contato do outro lado. Encontre o nome. Levou 22 minutos para Taiwan. O nome do contato era Patricia Sow, uma veterana de 15 anos do FBI, atualmente designada para crimes financeiros, baseada no edifício federal Dirksen. Dante não a conhecia. Ele não precisava conhecê-la. Ele precisava que ela soubesse que Elena Calloway estava viva, que as evidências estavam intactas, e avisá-los de que algo significativo estava prestes a acontecer, estivesse o FBI posicionado para isso ou não. O pacote de dados anônimo foi transmitido às 2h04 da manhã, através de 3 servidores proxy, para um endereço seguro do Dropbox que Taiwan havia associado ao arquivo do caso de Sow. Ele continha 12 páginas da documentação financeira de Holt, do drive de Helena, um carimbo de data e hora provando a integridade atual do drive, e 2 palavras no final da última página. Ela está viva, sem assinatura, sem informações de contato, sem mais explicações. Dante recostou-se. Ele teve tempo suficiente para se servir de um copo de água antes que o telefone de Rico acendesse. A equipe de Greer havia encontrado o SUV no estacionamento. Não o esconderijo, ainda não, mas perto o suficiente. A rota havia sido reconstruída. Uma unidade tática de 6 homens estava se movendo a pé por Lincoln Square, vindo do sul, a 4 minutos de distância, e um veículo estava posicionado na extremidade norte do quarteirão. Dante já estava se movendo antes que Rico terminasse a frase. Ele atravessou até o sofá e se agachou. Ele colocou a mão no ombro de Mia, gentilmente, e ela acordou em 2 segundos com o coelho agarrado ao peito e os olhos imediatamente alertas. Não o despertar lento de uma criança acordada de um sono profundo, mas a prontidão instantânea de alguém cujo sistema nervoso estava executando avaliações de ameaças mesmo em repouso. Temos que nos mover, ele disse. Ela se sentou. Ela balançou os pés para o chão e olhou para ele com aqueles olhos castanhos firmes e não disse nada. Levantou-se e guardou o coelho no bolso do cardigã. Eles passaram pela parede dos fundos da casa. Um painel falso na despensa que se conectava ao corredor de serviço do prédio vizinho através de uma brecha na parede da fundação compartilhada. Dante sabia disso há 6 anos e nunca precisou usá-lo. Ele foi primeiro, depois estendeu a mão e guiou Mia, e Rico veio atrás deles. Eles se moveram pelo porão do prédio adjacente no escuro, a lanterna do telefone de Dante cortando um feixe estreito sobre pisos de concreto e canos expostos. Mia acompanhando o ritmo ao lado deles sem que lhe dissessem para se apressar. O tiroteio começou em algum lugar atrás deles quando eles passaram pela extremidade distante do corredor, abafado por 2 paredes de prédio, mas inconfundível, rajadas curtas e controladas. Dante sentiu a mão de Mia encontrar a sua sem que ele a procurasse, apenas aparecendo ali, seus dedos envolvendo 2 dos dele. Ele segurou. O segundo veículo era um sedã azul escuro estacionado na rua transversal. As chaves foram deixadas sob o poço da roda do lado do motorista por um associado de Veltrono que não fez perguntas e não se lembraria de nada. Dante colocou Mia no banco de trás, sentou-se no lado do motorista e Rico no banco do passageiro, e eles estavam em movimento antes que os cintos de segurança estivessem totalmente presos. A perseguição pelo distrito de armazéns durou 11 minutos. 2 veículos, um do ponto de espera do quarteirão norte e um que estava correndo paralelo à rota deles, convergiram para eles perto do rio. Dante dirigiu da maneira que lhe foi ensinada aos 19 anos. Não rápido em linha reta, mas rápido nas decisões, cortando ângulos que veículos maiores não conseguiam replicar. Usando a geometria dos quarteirões industriais, suas docas de carga e becos sem saída, e a lacuna entre um ramal ferroviário e uma cerca de arame farpado, da maneira que um jogador de xadrez usa o tabuleiro. Mia sentou-se no banco de trás com seu coelho em ambas as mãos, o cinto de segurança afivelado e os olhos fixos para a frente, observando-o dirigir, e não emitiu um som. Eles se libertaram perto de Goose Island
e pegaram a rodovia para o norte sem serem seguidos. A casa do lago ficava em um trecho privado de 400 metros da costa do Lago Michigan, 40 minutos ao norte da cidade, acessível por uma única estrada de terra, através de um bosque de bétulas que estavam nuas agora em novembro. Seus troncos brancos movendo-se lentamente ao vento que soprava da água. A casa em si era baixa e moderna, toda em madeira escura e vidro, construída na crista acima da margem, de modo que o lago preenchia todas as janelas. Dante apagou os faróis na linha das árvores e percorreu os últimos 200 metros apenas com um impulso. Lá dentro, ele trancou as portas, verificou as câmeras do perímetro e acendeu um fogo na lareira da sala principal porque a casa estava fria e vazia há 3 semanas, e as mãos de Mia ainda estavam frias da corrida pelo distrito de armazéns. Ela ficou em frente à lareira com seu tutu de arco-íris e cardigan rosa e observou o fogo com o coelho apoiado em sua clavícula. A sala se acalmou. Lá fora, o lago fazia seu som paciente e contínuo contra a margem. Depois de um longo tempo, Mia se virou e olhou para ele, onde ele estava sentado na cadeira do outro lado da sala, sem o paletó, seus antebraços tatuados apoiados nos joelhos, seus olhos no fogo. "Você é realmente um cara mau?" Ela perguntou. Ela perguntou da mesma forma que perguntava tudo, diretamente, sem suavizar, como se tivesse decidido que suavizar era um luxo que ela não podia se permitir no momento. Dante ficou quieto por um longo tempo. O fogo se movia. O lago continuava lá fora. "Eu fiz coisas más", ele disse finalmente. Não é a mesma resposta. Mia considerou isso com a seriedade que merecia. Então ela atravessou a sala e sentou-se no chão ao lado de sua cadeira, perto o suficiente para que seu ombro tocasse sua perna. E ela olhou de volta para o fogo. "Ok", ela disse. E de alguma forma, na boca de uma menina de 8 anos com um coelho de pelúcia e um tutu de arco-íris e um pendrive costurado em sua saia, soou menos como aceitação e mais como um veredito. Ele tinha 4 horas antes que eles viessem. Ele sabia disso da mesma forma que sabia a maioria das coisas, não por uma única informação, mas pelo acúmulo de pequenos sinais lidos corretamente e rapidamente. Greer os havia perdido no distrito de armazéns, mas perder alguém em uma cidade só comprava tempo, não segurança. Greer tinha recursos, e recursos significavam que o processo de eliminação já estava em andamento, cruzando referências de propriedades de Velhonto, puxando vigilância da rodovia para o norte, trabalhando a rede de informantes que um homem com conexões federais e o financiamento de um senador poderia acessar às 3 da manhã. A casa do lago não permaneceria invisível após o amanhecer. Dante usou as 4 horas. Ele fez 3 ligações. A primeira foi para Rico, que havia tomado uma rota separada para o norte e chegou à estrada de serviço da Casa do Lago às 3h40 da manhã, com 2 homens adicionais do círculo íntimo de Velrono. Ambos ex-militares, ambos confiáveis da maneira específica e inegociável que vinha de anos de consequências compartilhadas em vez de folha de pagamento compartilhada, eles se moveram pela casa e pelos terrenos no escuro, eficientemente e sem discussão, posicionando-se nos pontos que Dante indicou. A linha de bétulas ao sul, na casa de barcos na margem, a crista acima da estrada de acesso. A casa do lago havia sido construída com certas contingências em mente. Esta noite, essas contingências tinham nomes. A segunda chamada foi para Taiwan, que estava acordado desde a meia-noite e não fez perguntas, apenas ouviu, confirmou e desligou. A terceira chamada Dante fez sozinho, de pé na janela voltada para o lago com o fogo queimando baixo atrás dele e a água negra se movendo no escuro abaixo. E ele ficou ali por um longo tempo depois que a chamada terminou, o telefone na mão, olhando para o lago. Então ele pousou o telefone no parapeito da janela, abriu o aplicativo de transferência segura no tablet isolado e navegou até o endereço do Dropbox que havia usado para o pacote parcial 4 horas antes. Ele carregou o arquivo completo, tudo, sem edições. Cada página que Helena Calloway havia compilado com sua minúcia e integridade. A rede de lavagem de Holt documentada em 47 transações ao longo de 3 anos e os dados de roteamento financeiro de Veltrono, documentados com a mesma precisão, a mesma clareza anotada, a mesma ausência de favoritismo.
Sua própria exposição, completa e irrefutável, entregue por sua própria mão a um agente do FBI que ele nunca havia conhecido. Ele pressionou enviar. Ele ficou ali por um momento depois, com a quietude de um homem que acabou de pousar algo muito pesado e ainda não decidiu como se sente sobre a ausência de seu peso. Então ele se virou de volta para a sala. Mia estava dormindo no sofá novamente, o coelho debaixo do queixo, o fogo reduzido a brasas laranja escuras. Dante pegou um cobertor dobrado do braço da cadeira e o estendeu sobre ela sem acordá-la. Ele ficou ali olhando para o rosto dela à luz do fogo, as pequenas feições relaxadas no sono, a leve separação de seus lábios, a maneira como sua mão se curvava em torno da orelha gasta do coelho, como se mesmo inconsciente, ela estivesse se segurando. Ele pensou nas palavras de Vincent. Esta não é a nossa guerra. Ele pensou nos códigos de roteamento no drive de Helena, em 15 anos de decisões racionalizadas como necessárias. Sobre o relógio de um pai em seu pulso esquerdo, e o entendimento de que legado não era o que você acumulava, mas o que você escolhia proteger quando a proteção lhe custava algo real. Ele pensou nas 6 palavras que haviam começado tudo isso, e na criança que havia atravessado um salão de cassino e o escolhido, e na pergunta que ela havia feito junto ao fogo, e na resposta que ele havia dado, e como, pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha certeza se a resposta ainda era inteiramente verdadeira. Ele foi para a janela. A linha de árvores se movia ao vento que soprava da água. Às 5h12 da manhã, o primeiro veículo apagou os faróis no final da estrada de acesso, e eles vieram em 2 equipes. 4 homens através da linha de bétulas pelo sul, 3 pelo lado da margem, e o próprio Greer pela estrada de acesso com mais 2 atrás dele. 9 no total, o que era sério, mas não esmagador, e que dizia a Dante que Greer não esperava que a Casa do Lago estivesse defendida. Ele esperava chegar e coletar. O erro de cálculo lhe custaria. O homem de rico na crista estourou os pneus dianteiros do veículo antes que a equipe da estrada de acesso tivesse percorrido 50 metros. Então, a partir daquele ponto, tudo se moveu rapidamente e sem elegância. O ruído controlado e proposital de homens que conheciam suas posições, encontrando homens que acabavam de perder o elemento surpresa e estavam se ajustando em tempo real. Dante ouviu de dentro da casa, os sons chegando em sequência como uma tempestade vindo do lago. E ele acompanhou a forma dela pelas imagens das câmeras no tablet, até que a câmera sul escureceu e ele pousou o tablet. Ele ficou no centro da sala principal, perto da lareira. Ele havia deixado a porta da frente destrancada. Greer entrou 40 segundos depois. Ele entrou baixo e rápido. O sobretudo já se fora, movendo-se em equipamento tático com uma arma em punho e seus olhos varrendo a sala. E então ele encontrou Dante de pé junto à lareira, em mangas de camisa, e parou. E por uma fração de segundo, a máscara profissional fez o que quase havia feito no cassino, que foi escorregar. Acabou, disse Dante. O arquivo completo foi para o FBI há 40 minutos. Holt está acabado. E você também. Greer olhou para ele. Algo passou por seu rosto. Cálculo. Raiva. O rápido colapso de um plano que estava sendo executado na suposição de que o drive ainda era recuperável. Então ele pousou a arma na mesa ao lado da porta, deliberadamente. E Dante entendeu, meio segundo tarde demais, que a arma nunca havia sido o ponto principal. Greer atravessou a sala rápido, e ele era treinado de maneiras que eram imediatamente aparentes. A precisão do movimento, o alvo em articulações e pontos de pressão específicos, a eficiência de um homem que havia aprendido a violência como uma disciplina profissional ao longo de muitos anos. Ele também era rápido, mais rápido do que seu tamanho sugeria, e a primeira troca empurrou Dante contra a lareira de pedra com força suficiente para que o impacto fosse registrado do ombro ao quadril. Mas Dante havia crescido em salas onde perder não era uma opção e não havia árbitro. O que lhe faltava em treinamento formal, ele compensava com algo que não podia ser ensinado em nenhum programa. A qualidade particular de um homem lutando não por si mesmo, mas por algo atrás dele. Greer estava lutando para sobreviver à destruição de sua operação. Dante estava lutando porque havia uma criança naquele sofá a 4 metros de distância com um coelho de pelúcia e um tutu de arco-íris. E sua mãe estava sendo mantida em um prédio em algum lugar, e ela o havia escolhido em uma cidade inteira de adultos,
e ele não seria a coisa que a falharia. Não foi limpo, não foi cinematográfico. Foram 2 minutos de violência brutal, mesquinha e desgastante, em uma sala de estar de uma casa de lago com o fogo morrendo na lareira, e o lago se movendo lá fora, e os sons do confronto nos terrenos filtrando pelas paredes. Dante sofreu danos. Ele causou mais. Quando terminou, Greer estava no chão com o braço direito preso debaixo dele e o joelho de Rico entre suas omoplatas. E Dante estava de pé sobre ele, respirando em longas e controladas puxadas. Sua mão esquerda apoiada no joelho, um corte acima da sobrancelha, sangrando livremente. Ele olhou para Greer. "Você está vivo", disse Dante quando sua respiração se acalmou. "Essa foi uma escolha que eu fiz. Lembre-se disso." Os veículos do FBI subiram a estrada de acesso às 5h58 da manhã, enquanto o céu sobre o lago começava sua transição do preto para o azul escuro particular que precede o amanhecer. 3 veículos, luzes acesas, mas sem sirenes, movendo-se com a quietude proposital de uma operação que havia sido planejada às pressas e executada com cuidado. Eles passaram pela linha de bétulas e se espalharam pela propriedade com a geometria eficiente de pessoas que haviam sido informadas e sabiam exatamente para onde estavam indo. A agente Patrícia Só não era o que Dante havia construído em sua mente durante as horas desde que enviara o primeiro pacote. Ela era menor, para começar, compacta e precisa em um colete tático escuro sobre roupas civis. Seu cabelo preto estava preso para trás e seu rosto carregava a expressão particular de alguém que esteve acordado a maior parte da noite, processando informações que chegaram inesperadamente e agiu sobre elas mais rápido do que a arquitetura burocrática ao seu redor tecnicamente permitia. Ela responderia por isso mais tarde. Ela claramente decidiu que valia a pena. Ela olhou para Dante da maneira que os investigadores olham para coisas complicadas, com uma atenção que não era nem hostil nem calorosa, mas simplesmente minuciosa. "A mãe", disse Dante, antes que ela pudesse começar o interrogatório, "está sendo mantida em uma instalação privada em algum lugar nos subúrbios, corredor oeste, com base na latência da chamada. Ela está viva, mas está detida desde a noite passada e está ficando sem... Nós temos a localização dela", disse Só. "Nossa equipe está lá agora." Dante parou. "O pacote parcial que você enviou às 2 da manhã", disse Só, "foi suficiente para obter um mandado e um rastreamento de localização. Estamos operando em paralelo desde as 4. Ela fez uma pausa. "Ela está viva, precisará de atenção médica e vai ficar bem." A sala absorveu isso por um momento. Dante olhou para essa janela. O lago estava começando a aparecer na luz crescente, cinza ardósia e firme, o mesmo que esteve a noite toda. Ele assentiu uma vez. Ele foi e acordou Mia. Ela despertou da mesma forma que antes. Instantaneamente, o coelho já em sua mão. Ela olhou para o rosto dele, para o corte acima de sua sobrancelha, para a atividade organizada visível através da janela. Seus olhos fizeram a pergunta antes de sua boca. "Sua mãe está vindo", ele disse. Mia olhou para ele por mais um segundo. Então ela deslizou do sofá, ficou de pé em seu tutu de arco-íris e cardigã rosa, caminhou até a porta da frente, abriu-a e saiu. Ela ficou no gramado da casa do lago no início da madrugada, a grama molhada de orvalho, as bétulas pálidas na luz crescente. Ela ficou muito quieta, o coelho ao seu lado, o rosto voltado para a estrada de acesso. O veículo passou pela linha de árvores às 6h23 da manhã. Parou no gramado e a porta traseira se abriu. Helena Calloway saiu. Ou foi ajudada a mostrar uma mão apoiada na moldura da porta, suas roupas rasgadas no ombro, um curativo médico branco visível em seu antebraço. Seu cabelo castanho, da mesma cor do de Mia, estava solto ao redor de seu rosto. Ela estava descalça na grama molhada. Ela olhou através do gramado e encontrou sua filha, e suas pernas pararam de funcionar corretamente. Ela caiu de joelhos antes de alcançá-la. Mia correu e a colisão foi total. A garota de tutu de arco-íris atingindo os braços de sua mãe a toda velocidade. Os braços de Helena se fechando ao redor dela e a puxando para perto. Ambas caindo para a frente na grama molhada, em um monte de cardigã rosa e roupas rasgadas e alívio tão completo que não teve som por um momento. Então teve.
O choro de Helena não foi alto. Foi o som de algo que havia sido mantido sob extrema pressão, finalmente se libertando, privado e absoluto, seu rosto enterrado no cabelo de sua filha. Dante observou da porta. Ele ficou com uma mão na moldura e observou as duas no gramado à luz do início do dia, e não se moveu, e não falou. E o que quer que estivesse acontecendo no espaço atrás de seu externo, ele guardou inteiramente para si mesmo. O senador Raymond Holt foi preso em sua residência em Georgetown às 7h15 da manhã de domingo, 41 horas depois que o arquivo completo chegou ao canal da Agente Só. A notícia se espalhou nacionalmente ao meio-dia. A noite era a única coisa na televisão, e a arquitetura do caso era extraordinária. 47 transações documentadas, 3 anos de perícia financeira, uma cadeia de evidências tão meticulosamente construída que a equipe jurídica de Holt iniciou discussões preliminares de cooperação 72 horas após a acusação. Marcus Greer foi acusado separadamente. Ele não cooperou. Não fez diferença. As discussões federais sobre a exposição financeira de Velrono levaram 11 semanas. Dante sentou-se em frente a advogados do governo 3 vezes em uma sala de conferências no edifício federal Dirksen e respondeu a perguntas diretamente e sem performance. O acordo de imunidade, quando veio, foi restrito. Cobria o ato específico de preservação de evidências, a proteção de uma testemunha material e a facilitação da apreensão de Greer. As operações financeiras de Velrono enfrentaram um desmantelamento legal estruturado, processos de bens civis e um acordo de monitoramento que duraria 5 anos. E Dante aceitou todos os termos. Ele iniciou a transição das propriedades imobiliárias do Império para uma estrutura de desenvolvimento legítima antes que a tinta do acordo secasse. Vincent discordou, como havia discordado de tudo, e então passou a ajudar a executá-lo, como sempre fazia. Helena Calloway solicitou uma reunião 6 semanas após as prisões. Quando ela estava recuperada o suficiente para se sentar em uma mesa e manter uma conversa sem que a realidade médica do que havia acontecido com ela fosse visível em cada movimento. Ela foi a uma cafeteria em Lincoln Square, terreno neutro, sua escolha de local, que Dante respeitou. Ela sentou-se em frente a ele e olhou para ele por um longo tempo antes de dizer qualquer coisa. Ela tinha os olhos de sua filha, o mesmo castanho firme, a mesma qualidade de atenção que processava o que via sem vacilar. Por quê? Ela perguntou. Dante considerou a pergunta com a seriedade que merecia. Ele pensou no salão do cassino, e no antebraço tatuado, e nas 6 palavras, e no tutu de arco-íris, e no coelho, e no fogo e na grama molhada ao amanhecer. Ele pensou no arquivo completo, e no botão de enviar, e no que sentiu ao pousar algo pesado. Ela precisava de alguém, ele disse. Eu estava lá. Helena olhou para ele por mais um longo momento. Então ela assentiu uma vez, da maneira que as pessoas assentem quando uma resposta não está completa, mas é verdadeira, e o verdadeiro é suficiente. Obrigada, ela disse. 2 palavras ditas baixinho, sem performance nelas, sem dívida implícita, sem transação sendo gerenciada. Apenas a coisa mais direta que uma pessoa poderia dizer a outra. Foi a troca mais honesta de sua vida adulta. 10 anos depois, em uma manhã de sábado de maio, Mia Calloway estava em um pódio em um auditório universitário e proferia o discurso de oradora da turma para sua classe de graduação em pré-direito. E ela tinha 18 anos agora, mais alta que sua mãe, com o mesmo cabelo castanho e a mesma qualidade de atenção direta em seus olhos, que uma vez atravessou um salão de cassino às 10h47 da noite e escolheu com a lógica inabalável da sobrevivência exatamente a pessoa certa. Seu discurso foi sobre proteção, sobre quem a fornece em uma sociedade justa e quem arca com o custo quando os sistemas que deveriam fornecê-la falham. Sobre a lei não como um conjunto de regras impostas de cima, mas como uma arquitetura viva construída para abrigar as pessoas que não têm outro abrigo. Sobre o que significa ficar entre alguém e a coisa que o está caçando, e o que custa, e por que o custo não reduz a obrigação. Ela não mencionou um cassino. Ela não mencionou um tutu de arco-íris, ou um coelho de pelúcia, ou uma casa no Lago Michigan, ou um homem com mãos tatuadas que fez um sanduíche para ela à meia-noite e o cortou na diagonal. E ela não precisava. Estava em cada frase a fundação sob o argumento, a razão pela qual o argumento existia. Na última fila,
No último assento contra a parede, Dante Trano sentou-se com as mãos cruzadas no colo. Ele tinha 48 anos agora, mais grisalho nas têmporas, a prata tendo completado sua migração pela maior parte de seu cabelo escuro, a tatuagem no pescoço ainda visível acima do colarinho de um terno que era, como sempre, impecavelmente ajustado. O relógio em seu pulso esquerdo capturando a luz do auditório. A única herança que seu pai lhe deixou que não veio com uma contagem de corpos. Ele havia dirigido 2 horas para estar aqui. Ele não havia dito a ninguém que viria. Ele ouviu o discurso com a atenção focada e sem pressa de um homem que entende que está ouvindo algo importante e pretende dar a isso tudo o que merece. Quando terminou e a sala se encheu com o som de aplausos, ele não aplaudiu imediatamente. Ele ficou quieto por um momento. Então ele o fez. Ele não foi para a frente depois. Ele não precisava. Ele tinha visto o que veio ver, que era a resposta para uma pergunta que ele carregava há 10 anos. Se a coisa que ele havia feito em uma sexta-feira chuvosa de novembro, a um custo para tudo o que ele havia construído, havia importado, se a menina de 8 anos no tutu de arco-íris havia chegado ao outro lado intacta. Ela estava mais do que intacta. Ele estava vestindo o casaco quando ela o encontrou. Ela havia atravessado a multidão da frente do auditório. Ainda em sua beca de formatura, seu cabelo castanho solto, e ela se moveu através dos grupos de famílias e fotógrafos com a mesma navegação proposital que uma vez usou para atravessar um salão de cassino. Ela parou na frente dele e olhou para ele. Ele ainda tinha a vantagem da altura, embora não tanto quanto antes, e a expressão em seu rosto era a que ele se lembrava. Não suave, não performada, apenas direta, apenas verdadeira. Você veio, ela disse. Dante olhou para ela, para a mulher que ela havia se tornado. Construída sobre a fundação da garota que havia agarrado seu braço e mudado a direção de ambas as suas vidas com 6 palavras e um ato de confiança desesperada e absoluta. Eu te disse, ele disse. Eu não estou fingindo. Ela deu um passo à frente e o abraçou. Ele ficou muito quieto por um momento. A quietude de um homem que passou décadas construindo muros e não esqueceu totalmente como. E então, silenciosamente, ele a abraçou de volta, uma grande mão tatuada em seu ombro, no mesmo lugar onde ele a havia guiado por um cassino, por um corredor de serviço, pela escuridão de uma casa de lago ao amanhecer. Lá fora, através das altas janelas do auditório, a luz de maio era do tipo que faz tudo parecer que pode durar. Ela os manteve ali por um momento. O chefe do crime e a estudante de direito. O homem que escolheu o certo quando lhe custou tudo e a garota que cresceu para ser a prova de que valeu a pena. E então o momento os liberou gentilmente para o que quer que viesse a seguir. Obrigado por assistir a esta história até o fim. Se você gostou desta história, com certeza vai adorar a próxima. Ela é tão maluca e intrigante quanto você pode imaginar. Então, não deixe de conferir. Clique na imagem que aparece na sua tela agora mesmo para assistir à próxima.